Seja bem-vindo ao podcast do Investificar número 3, o novo canal de comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. Nesta terceira edição, vamos falar do dólar. Para o dólar, compre-me se for capaz, trouxemos convidados especiais. Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar. Rafael Lemos, da BIT, corretora de câmbio. César Rios, da Facilita Pay. E Alisson Ferrer, diretor financeiro da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito! Fala galera, beleza? Isso aqui é mais uma edição podcast do Investificar. E nessa edição a gente vai falar de uma coisa que vem chateando muita gente e dependendo do que a pessoa trabalha, vem fazendo muita gente feliz também, né? Que é o dólar. Edição desse podcast vai trazer um nome especial, que é o dólar Compre-me se for capaz, em referência ao filme Prenda-me se for capaz, né? Renan está sempre trazendo aí esses crossovers aí pra gente. Eu trouxe aqui o César, que é o head da Facilita Pay, uma fintech de pagamentos. Fala aí, César, beleza, cara? Tudo bom? Prazer aí, pessoal. Prazer conversar com vocês. Eu sou head de Global Business Development na Facilita Pay, uma fintech de pagamentos, com um modelo muito voltado para essa pegada realmente de API e num modelo Open Banking, né? A gente percebe que cada vez mais, eu acho que agora ainda mais, a tecnologia tem se acelerado muito, né? O uso da tecnologia vai acelerar mais ainda e as fronteiras, fisicamente as fronteiras estão fechadas no momento, mas virtualmente essas fronteiras nunca estiveram tão próximas, né, tão unidas, e é isso que a gente faz na Facilita Pay, tentar gerar a melhor eficiência possível entre as transações de empresas de países distintos, para que dê a impressão aos clientes, né, aos operadores, aos consumidores, de que eles estão fazendo essas operações nos seus próprios países, dá uma experiência no sentido de que essas pessoas sintam que estejam fazendo negócios com empresas no próprio país, enquanto as empresas podem estar em qualquer região do mundo. Então, tentar ajudar nessa aproximação, né, e a melhor eficiência de comércio e investimento ao redor do mundo. Convido todo mundo a conhecer aí a facilitapay.com, né, e agradeço aí ao bate-papo, a oportunidade com vocês. Show de bola, cara. Eu tô aqui também com outro convidado nosso, que é o Rafael Lemos, amigo meu aí, que eu trabalhei com ele, então prazer ter você aqui também no podcast. Opa, boa noite, pessoal. É um prazer estar participando do podcast com vocês. Já conheço o Bassotto aí de outros carnavais, né? Já trabalhei no mercado de cripto, então trabalhei com ele na antiga corretora que eu trabalhava. Hoje em dia, depois de alguns anos no mercado de cripto, eu passei para o mercado de câmbio. Então, eu trabalho hoje em dia como operador de câmbio, uma corretora, na BIT Corretora de Câmbio. Então, trabalho ali diretamente com importadores, exportadores, né? Pessoas ali ligadas tanto ao comércio exterior, quanto pessoas físicas que fazem remessas internacionais. Então, basicamente, meu trabalho é fazer compra e venda de moeda estrangeira, né? Então, quem está precisando enviar recursos para o exterior, eu faço essa compra da moeda estrangeira e faço todo o processo de envio também. E empresas ou pessoas físicas também que estão recebendo recursos do exterior. Então, eu faço todo esse processo de tanto consultoria, né, cambial, quanto a venda da moeda em si e o recebimento. Enfim, espero agregar de alguma forma aí para o bate-papo. E, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. Maneiro, cara. A gente está aqui também com o Alisson, o pessoal já conhece.
Eu sou o Lucas, então a gente aqui, eu, o Alisson, o JP hoje não pôde estar, mas nós somos aí mais fixos, então a gente está sempre por aí, né? E, cara, antes de eu querer falar sobre o dólar tá em alta, quais os impactos disso, por que o dólar está subindo tanto, se vale a pena investir, se vai cair, quer trazer uma coisa mais histórica, por que o dólar se tornou tão importante, né? O dólar, ele é uma moeda bem antiga, né? Ele surgiu lá na Idade Média, Thaler, e depois ele foi evoluindo, veio para os Estados Unidos, e aí ele conseguiu se tornar uma moeda confiável lá, porque é a melhor moeda, de fato, né? Antigamente, a moeda que mais se destacava era aquela que tinha qualidade na cunhagem, durava mais. E aí a gente foi evoluindo até a gente ter o dólar como que ele é hoje, né? E que é um ponto de cada um de vocês. É que vocês acham que o dólar ele se tornou uma moeda tão importante hoje? A minha opinião, começando aqui abrindo o jogo, é a instituição realmente que está por trás da emissão do dólar, né? Então a gente está falando dos Estados Unidos, querendo ou não, é o país com o sistema financeiro mais desenvolvido, né? Então, quando a gente pensa em mercado financeiro, acho que o primeiro país que vem na nossa cabeça são os Estados Unidos, né? Tanto é que hoje em dia, das operações que eu faço de câmbio, independente do país para onde esse dinheiro está sendo enviado, quase mais de 80% dessas remessas são em dólar. Então, acho que vai muito da confiança da confiança que a população tem naquela moeda por conta das instituições que estão por trás da emissão e do controle do poder de compra daquela moeda. Exatamente, eu ia falar justamente questão da confiança, né? O país que está por trás da moeda é forte e tudo isso, no meu entendimento, se lastreia em confiança mesmo, né? Então, acho que tudo que o nosso amigo falou aí, eu corroboro e entendo como seja assim mesmo. Você vê o que está acontecendo hoje nos mercados mundiais, né? Tanto é que talvez a melhor bolsa seja americana, a melhor recuperação, né, de todo mundo é americana, então mostra o poder de recuperação do país, mostra a resiliência de um país, né? Então, na minha opinião, realmente é a base de confiança e que existe por trás do país, né? Eu tenho um ponto aqui também, boa noite, aliás, a todos. Tem uma questão histórica também, que transcende um pouco a questão financeira, que é o poderio que foi alcançado e a consolidação que os Estados Unidos chegou ao final da Segunda Guerra, que levou a uma enorme força de negociação nos tratados de Bretton Woods. Sem entrar em uma enorme aula de história, eu, aliás, recomendo que leiam sobre o sistema Bretton Woods, os tratados de Bretton Woods. Foi um conselho que teve no... Exatamente, assim, foi basicamente em termos bem por cima. Ao final, aproximando-se do final da Segunda Guerra, sentaram as potências dos aliados para decidir o que seria da vida dali para frente, né? O mundo havia mudado muito. Você tinha a Europa tinha sido fragmentada no começo da guerra, haveria uma divisão de territórios considerável e havia um problema de reconstrução da Europa, do que hoje a gente chama de velho mundo, mas que na época era o mundo, apenas mundo. E assim, de forma também resumida, havia assim, uma proposta de você ter uma moeda de reserva global chamada Bancor. Essa ideia inclusive era do John Maynard Keynes, que participou dessas conversas. Só que por uma questão de força até dos Estados Unidos, não houve o Bancor, e essa reserva mundial global, entre aspas, seria o dólar, e todas as outras moedas externas seriam negociadas numa cotação em referência ao dólar. E o dólar, por sua vez, seria conversível em ouro. Depois perdeu-se a conversão por ouro no governo Nixon, em 71, mas
quando o que a gente chama de a parte mais contemporânea da economia que a gente conhece, ela realmente começou, as bolsas começaram a surgir de forma mais madura, o mundo moderno, assim, o mundo da Guerra Fria para frente, ele surgiu como um mundo onde a moeda reserva global era o dólar. E isso foi uma coisa que foi conquistada, eu diria que não foi conquistada apenas no poder financeiro, foi conquistada na bala também, né, se for parar para pensar. Então, não que só altere o fato, mas acho que é um ponto interessante da história que nem todo mundo tem ciência. Se você chega assim e fala, cara, eu não tô nem aí pro dólar, eu não vou usar dólar, amanhã não vou usar dólar para comprar petróleo, amanhã tá um porta-avião dos Estados Unidos aí no litoral do seu país, né? Então, não tem muito que escolha, né? Estados Unidos, pô, é muito semelhante à Pax Romana, né? Eles conquistaram mesmo o status de potência e hoje colocaram o seu dinheiro aí, né? Mas, assim, o dólar hoje, a gente tem que entender, agora a gente já entendeu porque que ele é dominante, né? Toda essa dinâmica de potência, de geopolítica, mas tirando isso, por que o dólar, ainda assim, por que o dólar é tão importante? Por que tá todo mundo querendo ter ele? Por que tá todo mundo, por exemplo, querendo ter reserva de dólar? Por que o pessoal está sempre interessado em manter a sua moeda ali minimamente valorizada frente ao dólar, né? Porque hoje o Brasil quase chegou no hexa, né? O dólar a 6. Por que tem tanto interesse de ter a moeda tão apreciada ao dólar? Deixar essa bola aí para os dois convidados aí, depois o Alisson vem e mata ela. Eu acho que acho não, né? É justamente essa questão de que, infelizmente, tudo que a gente consome, ou praticamente tudo que a gente consome, em alguma parte ali da cadeia da cadeia logística, da cadeia de produção daquele insumo, né? Foi utilizado algum produto, alguma matéria-prima que foi paga em dólares, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um câmbio para uma empresa que é distribuidora de combustíveis. Então, essa empresa estava fazendo faz importação de máquinas com recorrência, faz importação de algumas matérias-primas com recorrência. Então, assim, obviamente, o câmbio estando desfavorável, isso vai afetar também o preço com que ela vai vender esse produto dela aqui, né? Vai repassar. Então, por quanto ela vai repassar esse combustível que ela teve todo um custo na cadeia até chegar na mão do consumidor final, né? Isso vai sendo repassado, é uma bola de neve, né? Você tem aqui uma diferença já de 50%, né? O dólar valorizando aí quase 50% desde o início do ano até aqui. Então, imagina essa diferença de custo na hora que isso é repassado na mão, sei lá, vai para a bomba, por exemplo, de um posto de gasolina e depois chega no consumidor final. E esse custo do combustível que vai todo para a cadeia de logística, né, então de distribuição de alimentos. Então é uma bola de neve. O dólar, por mais que a gente não esteja ali não esteja na nossa carteira ali, né, fazendo o pagamento, dentro daquele produto, né, dentro daquele saco de arroz ali tem um pedacinho de dólar, dentro daquele saco de feijão tem um pedacinho de dólar. Então, basicamente tudo que a gente vai comprar hoje em dia tem um pedacinho de dólar ali que a gente está pagando. Aí com um câmbio mais alto, infelizmente, a gente paga mais caro. Até tive uma experiência por esses dias que me perguntaram de uma correlação do dólar com o ouro, por que a pessoa percebia que o ouro aqui no Brasil subia quando o dólar também subia. Eu falei, porque o ouro é cotado em dólar, né? Então, eu acho que a gente não percebe isso, mas praticamente, né, tudo que a gente consome, principalmente commodities, é em dólar. Então, eu acho que esse consenso também ajuda essa fuga para o dólar, né? Muitos investimentos são feitos por consenso também, e um entendimento de que haverá um fluxo no sentido daquela moeda, daquele investimento. Eu acho que
não com relação ao dólar, mas muitos investimentos sérios são baseados em consenso, às vezes sem ter muito até fundamento real, né? Mas são feitos por essa expectativa de que vai haver esse fluxo, né, em favor de um determinado investimento. Eu acho que isso, como é um consenso geral, por esses motivos que a gente falou, até existe também sempre um exagero, porque nós tivemos aí, como bem falado, o dólar subiu 50% em poucos meses. Será que isso realmente reflete a realidade do país, né, e da situação da nossa situação política, econômica? Será que realmente reflete para esse exagero? Mas, no momento de fluxo intenso, não existe muito parâmetro, né? Então, acho que esse consenso, por esses motivos falados, esse consenso ajuda para que o dólar dispare mais, ainda além do que um valor racional, razoável, né? Mas aí é para um papo ali mais na frente que a gente vai falar, mas basicamente é isso que eu acho também. Eu pergunto para vocês dois, vocês trabalham muito com câmbio, vocês perceberam a nossa moeda está extremamente desvalorizada frente ao dólar. Vocês perceberam o pessoal contratando mais brasileiro, o gringo contratando mais brasileiro para serviço? O Lemos, ele fecha bastante câmbio, isso também. Vocês perceberam os caras vindo aqui para comprar, por exemplo, serviço freelance de brasileiro, né? Porque fica mais barato para ele também, né? Igual o pessoal vai lá, contrata muito indiano para fazer site, por exemplo, né? Então você tem meio que uma arbitragem salarial rolando nisso aí, né? Os salários vão, tanto o pessoal ficar contratando de outros países, os salários vão ficando mais ou menos iguais ali, vão convergindo, né? Vocês têm percebido isso? O pessoal vindo contratar mais gente daqui? Então, lá na minha mesa de operações existem alguns clientes já que há um bom tempo prestam serviços para o exterior, né? Então, geralmente esses clientes utilizam algumas plataformas de freelance, então prestam serviços para algumas empresas. Mas, assim, eu não notei, pelo menos não refletiu lá na minha corretora, um aumento considerável. Não, assim, pode ser que não tenha chegado especificamente na minha corretora, né? na minha mesa de operações, mas assim, a minha opinião é que existe ainda um gap, né? Existe um delay. As coisas, quando acontecem na economia financeira, não reverberam na mesma hora na economia real, né? Então, hoje em dia, por exemplo, vamos levar em consideração a mentalidade de um programador, um desenvolvedor. Ele está na empresa dele aqui no Brasil, de repente entrou em home office. Ele vê o dólar disparando e ele pensa, poxa, eu tenho inglês, eu sei desenvolver, eu posso estar desenvolvendo a mesma coisa que eu estou desenvolvendo aqui na minha empresa, para uma empresa lá no exterior. Só que até ele realmente entrar no mercado internacional, então ele conseguir um cliente ou um leque de clientes que sejam bons o suficiente para que ele possa abrir mão do emprego que ele tem aqui, existe um determinado tempo até o mercado se adaptar, entendeu? Mas assim, eu notei que existe uma procura maior por parte desses profissionais daqui em prestar serviços para estrangeiros, entendeu? Os brasileiros, eles estão mais dispostos, estão querendo correr mais atrás de prestar serviços para estrangeiros, para tentar aproveitar desse dólar alto de alguma forma, né? E eu acho que seja questão de tempo, porque assim, querendo ou não, a gente tem uma mão de obra boa nesse sentido de programação, design, né? Acredito que seja bastante referência, e acho que seja basicamente questão de tempo, né? Até os exportadores começarem a ganhar mais espaço no mercado internacional. Boa. Eu conheci um amigo que veio me perguntar e falou, eu tenho um amigo que veio me perguntar, cara, quero muito fazer freela pro gringo e tal. Que eu acho que é boa, porque nossa moeda está enfraquecida, então isso meio que diminui a hora de trabalho, né, do pessoal daqui. Mas, então, se você não viu, talvez ainda demore um pouco mesmo, talvez seja um pouco de delay, né?
Mas quem fica feliz também é o pessoal que exporta, né? Tem uma questão que é bem importante, que é a nossa balança comercial. Então, o que acontece? O governo nunca está interessado em ter uma balança comercial negativa, né? Que é a conta ali, quanto que ele exporta, quanto que ele importa. O que vocês acham? Vocês acham que a balança comercial é importante? E queria que você explicasse para a galera, porque, por exemplo, a gente está sempre vendo, por exemplo, até o Trump falando de balança comercial, falando a balança comercial da China com os Estados Unidos está muito desigual, a gente vai equilibrar isso aí. Por que tem tanto interesse aí nessa balança comercial? Alisson também pode dar explicada aí. Você acha que vocês vão conseguir explicar bem isso aí para a galera? O pessoal tem muita dúvida nisso aí, que eu já percebi. Então, teve uma discussão bem forte sobre balança comercial alguns meses atrás. Eu não sou muito adepto da escola austríaca, eu gosto muito de uma página do Facebook chamada Economia Mainstream. E eu fui, apesar de ser economista também, vamos lá, quero ver qual é a opinião desses caras sobre balança comercial. E até é bom jogar isso na roda aqui com vocês, que eu vejo a opinião de vocês. Eu vi um vídeo de um dos administradores dessa página, e basicamente o que ele dizia era o seguinte: essa questão de que a exportação conta positivamente para a balança comercial e a importação ela conta negativamente é um mero ajuste contábil, né? Pelo que ele dizia. Porque, assim, a exportação é um produto que ele foi produzido aqui, de certa maneira. Então, se você está prestando um serviço, esse serviço ele é contabilizado aqui para o Brasil, né? No PIB, na ótica do PIB, só que ele não foi consumido aqui. Então, como ele não foi consumido aqui, essa quantia, esse valor, não pode ser contabilizado para o PIB nacional na ótica do consumo, né? Então, acaba havendo esse ajuste contábil. Então, a conclusão que eu tive depois de ver o vídeo desse cara, da Economia Mainstream, é que, na verdade, a gente não está com um PIB mais alto porque a gente está exportando mais do que importando. Eu não sei se isso até em que ponto está correto, né? Eu acho que existem diferentes óticas para esse mesmo assunto de cada corrente, cada escola econômica. Mas a impressão que ele me deu, e que a lição que ficou para mim, pelo menos depois de assistir aquele vídeo, é que, na verdade, essa questão da balança comercial ele é um mero ajuste contábil. Na verdade, a gente não está falando que a gente está com um PIB maior ou menor, porque a gente está importando ou exportando mais. Mas abro aí a roda para vocês também sobre o assunto, se vocês puderem agregar mais. Alisson, tu que é adepto aí da CEPAL, né, da escola CEPAL. Fala, CEPAL, quem não sabe, é uma escola aí que o pessoal defende eles acham que a economia brasileira tem que ser completamente independente, não vai importar nada, né? É a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, assim, o acrônimo. O pessoal da Escola de Economia da Unicamp, principalmente, é muito dessa escola. E só já que a gente puxou o gancho, eu vou ser bem breve, porque isso está fora da pauta, mas é uma escola econômica, digamos, bastante canhota, que milita por uma soberania latino-americana. Praticamente como se fosse um Mercosul extremamente forte, encerrado em si mesmo e soberano perante o resto do mundo. Autossoberano, aliás, acho que essa é a palavra correta. Mas, voltando um pouco para a balança comercial, sem entrar muito no conceito, fugindo um pouco de entrar no começo da conversa sobre o conceito em si da balança comercial, contextualizando isso com o dólar e no exato momento que a gente está agora, acho uma coisa interessante a pensar, um link que tem de balança comercial não só do Brasil, como de outros países, com o preço do dólar tá subindo. O Brasil, bom, enfim, o real tá derretendo bastante, o dólar também tá super forte fora. E aí muito se pergunta, mas eu vi ontem que o Fed imprimiu
900 quadrilhões de bilhões de dólares. Por que tá alto isso ainda? Por que não tá, sei lá, tem muito mais dólar, tá caindo dinheiro de helicóptero. Meu Deus, por que o dólar sobe? Não faz sentido. Até por uma questão, agora voltando para a balança comercial, tem uma questão de fluxo reduzido. Então, o dólar é a moeda, como a gente falou um pouco mais cedo, que é no qual são marcados e cotadas as commodities, boa parte dos negócios. O dólar é moeda de reserva de muitos países, os poucos países que não fazem reserva em dólar. E quando fazem reserva em dólar, normalmente é uma reserva mista que envolve ações de outros países, enfim, que acabam, no final das contas, sendo cotadas em dólar, mas voltando um pouco. O dólar é uma moeda que sempre tem uma demanda muito alta. E como é que você adquire dólar como um país? Não é só como uma nação, como tudo. Como é que a entrada e saída de dólar no Brasil se dá? Não é só o Banco Central ligando lá pro amiguinho no Fed, falando, imprime um lote aí para mim, José, que eu tô precisando aqui, manda de navio. Não, o próprio comércio internacional é uma fonte de dólar, é a principal fonte de dólar no dia a dia. Como o comércio internacional está bem parado, eu sempre falo isso, mas eu tô aqui em Santos e tem navio fazendo fila para atracar aqui, não porque o porto está cheio, mas é porque os armazéns não estão recebendo, e dependendo da mercadoria, está mais barato manter o navio na água do que a mercadoria em terra. Mas enfim, voltando também um pouco, desculpa a divagação, o mercado internacional está sofrendo, o fluxo do mercado está reduzido, está travado, não está normal, assim, estamos numa crise de saúde pública e de fluxo. E por isso o dólar, por mais que ele esteja sendo impresso em ordens de trilhão nos Estados Unidos, ele não está chegando necessariamente em quem precisa, e eu não estou nem falando das pequenas e médias empresas americanas, estou falando de outros países mesmo. Então a oferta global de dólar, ela por mais que contabilmente nos Estados Unidos tenha um aumento da base monetária, isso não necessariamente se converte em um fluxo desses dólares para fora nesse primeiro momento dos Estados Unidos e chegando em quem está com demanda de dólar. Por isso o dólar também segue muito forte mesmo com a impressão. Mesmo com a impressão de dólares. E agora, pegando um pouco o gancho da balança comercial e da importância de você manter ela superavitária, isso é uma coisa que é super antiga, né? Assim, acho que o Adam Smith falava disso, o Davi Ricardo falou um pouquinho mais detalhadamente, por outro aspecto. Isso é um negócio assim, do começo do estudo da economia como ciência, e acho que tem até um grande exemplo que eu não me lembro muito bem se foi na Riqueza das Nações, foi um professor me ensinando a Riqueza das Nações, então peço desculpas se eu falar groselha, que é por uma questão de descontrole da balança comercial que Portugal perdeu a Revolução Industrial, assim, quando estava vendendo... Tinha um net ali de balança comercial péssimo para a Inglaterra e acabou perdendo o bonde da história. Então a balança comercial ela tem sim uma você manter ela superavitária, você vender mais do que você está comprando, depende muito da moeda que você está marcada, no caso do dólar, e de onde você precisa mais. Agora, nesse exato momento, se a gente estivesse vendendo horrores a mais e recebendo em dólar a mais do que a gente está vendendo, e importando menos, seria um ótimo momento para constituir reserva para a gente fazer, usando até um termo de trader pessoa física, seria um ótimo momento para a economia brasileira, como estou fazendo preço médio na alta do dólar via balança comercial. Não sei se eu fui bem claro, assim, qualquer coisa também, sinta vontade para interpelar ou questionar algo. Alisson, eu tenho ouvido, lido e ouvido, eu não sei até que ponto o Brasil consegue efetivamente influenciar no momento que a gente está vivendo, mas o que eu tenho lido alguns economistas é que não há ainda preocupação com relação ao dólar nesse patamar, justamente por esse motivo, de que o único fluxo mais robusto que está sendo feito são das exportadoras brasileiras, né? Então você pega eu acompanho mais um pouco até renda variável, e a gente vê que as exportadoras vão muito bem, né? Algumas até romperam o topo histórico. Então, é um momento em que, como a atividade doméstica está praticamente parada, você
dá uma motivação, um apoio a quem efetivamente está se aproveitando, né? Agronegócio, papel celulose, petróleo, minério, e eu não sei até que ponto isso efetivamente pode ser feito ou não feito, né? Porque nós estamos falando de uma liberação para que esse dólar fique aí nesse patamar entre R$ 5,80 e R$ 6, para que as exportadoras, que são agora as grandes ganhadoras, elas se aproveitem desse cenário. Mas eu também não sei até que ponto essa aposta pode ser válida, se depois se consegue controlar um pouco mais para que esse dólar volte a um patamar. Acho que vai ser um fluxo natural também, com retorno às atividades, né? Para que esse dólar retorne aí na sua faixa de 5,30 e 40, que é o que dizem que está mais próximo de uma cotação justa para o momento, né? Eu acho que para manter o dólar assim do jeito que está, né, para beneficiar as exportadoras, acho que é só o Brasil continuar do jeito que está. Então, assim, tendo um escândalo político por semana, então, assim, é rápido para a gente chegar nos R$7. Só que tem um custo muito alto a ser pago, né? Existe um custo, falando da ótica política, né? Então, o dólar alto tem um custo político muito alto. O dólar alto tem um custo econômico muito alto também, porque as coisas tendem a ficar mais caras, né? Sei que inflação nesse momento de crise não é um problema, a gente está inclusive abaixo do centro da meta, mas depois quando a atividade econômica voltar ao normal, né? Uma hora ela vai voltar, essa conta da inflação ela chega, né? O câmbio elevado vai ter uma pressão muito forte no preço dos bens os bens e serviços, né? Mas aí eu acho que vai ser natural. O Banco Central vai começar a aumentar a taxa de juros. Só voltando rapidamente aqui, um minutinho na questão da balança comercial, eu olhei aqui a fórmula e eu lembrei o argumento do cara. É o seguinte, como a importação ela foi um bem que não foi produzido no Brasil, mas foi consumido no Brasil, essa importação ela já está sendo contabilizada no consumo do PIB. Então, para não ser contabilizado duas vezes para isso não ser contabilizado, né, na ótica do consumo, já que o bem não foi produzido aqui no Brasil, aí as importações elas entram como negativa na fórmula do PIB, né? E a exportação ao contrário, né? Ela foi produzida aqui, mas não foi consumida aqui. Então, ela não está sendo contabilizada nem no consumo, nem no investimento, nem no gasto do governo. Então, ela entra como positiva para ser contabilizado. Então, só um disclaimer aí, porque eu acho que meu outro comentário não tinha ficado muito, muito claro, mas fecha aspas. Agora a gente está chegando numa parte que é o que todo mundo quer saber, né? Pô, o dólar... Cara, eu tô olhando aqui o gráfico do dólar, parece o gráfico do Bitcoin, cara, de 2017. O troço tá subindo muito rápido. Dia 1º de janeiro ele estava custando ali R$4, 4,1, né? Mas vamos falar R$4. E em 5 meses ele foi para... Chegou a bater 5,99, 5,99, 5,97, nessa região. Cara, por que o dólar subindo tanto, né? Você já deu uma pista aí, vocês dois já deram a pista, Banco Central, taxa de juros, mas vamos explicar isso aí. O dólar, o que faz o dólar subir, né? A gente tem vários fatores aí, né? O risco do país, taxa de juros, carry trade, investimento gringo. Bora falar isso aí, bora desvendar isso aí tudo, explicar ao pessoal, cara. Que às vezes também não é só culpa de uma pessoa só, né? Tem vários fatores. Tipo, às vezes não é o presidente falar, vou apertar um botão aqui e vou fazer o dólar baixar. Tipo, não é tão fácil assim, as coisas não são tão triviais assim, né? A gente tem, não é só o Paulo Guedes chegar lá e falar, não, agora o dólar vai ser R$1. A gente tem hoje, na conjuntura atual, são vários fatores. Né? Acho que a maneira mais simples de explicar isso, né, é supondo que nós sejamos alguns velhinhos europeus. Então, eu tenho aqui meus 2 milhões de euros na minha conta bancária, porque diabos eu vou investir num país lá na América do Sul chamado Brasil.
Eu vou investir lá se meu capital for bem rentabilizado lá. Porque aqui na Europa a taxa de juros, né, ou seja, a rentabilidade do meu capital em ativos de renda fixa, meu capital valoriza muito pouco. A gente está falando aí de taxa de juros zero, taxa de juros bem menor que 1%, né, nos principais países da Europa. Então ele tenta buscar uma rentabilidade do seu capital melhor em outros países, né? Então países aí em desenvolvimento, como o Brasil, que, por exemplo, até pouco tempo atrás tinham taxas de juros muito altas. Então, capital estrangeiro que vinha para cá era muito bem recompensado. Né? Bem recompensado, porque as taxas de juros eram muito altas, então o capital daquele investidor estrangeiro também estava sendo bem remunerado. Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? Então, o nosso país, eu até tuitei esses dias assim, né? O Brasil ele é um país que nesse momento está sendo definido por uma taxa de juros de país de primeiro mundo e risco de país de terceiro mundo. Então, assim, a gente não dá vantagem nenhuma para o investidor estrangeiro em manter o capital dele aqui no Brasil. Então, as instabilidades, elas ainda existem. Então, a gente, por exemplo, já existe uma conversa sobre impeachment, ministérios aí, ministros que saem do poder e começam a levantar escândalos. Então, tudo isso afeta muito negativamente a economia, a visão que o mundo tem sobre o Brasil, né? Então, é aquilo, né? Quem gosta de... Um tweet do Faria Lima Elevator, que quem gosta de volatilidade é jovem de 16, 17 anos que está operando na Bolsa de Valores. Investidor maduro gosta de estabilidade, né? Gosta de ficar ali com o pé em cima da poltrona e olhando o capital dele valorizar. Então, o cara não quer saber depois dos 60, 70 anos de idade de botar o dinheiro dele num país onde o capital dele tem risco de ser pulverizado, entendeu? Então, pô, eu quero CDI, pô, 0,5% ao mês, cara. Quando eu fiz o Enem, teve a questão lá de juros compostos, aí tinha lá, né, a poupança rendendo 0,4, 0,3, alguma coisa assim. E o CDI rendendo 0,5. Aí eu vi depois essa postagem também lá no nosso amigão lá, o Faria Lima Elevator, cara. Nossa, bate aquela saudade. Acho que o gringo ele pensa dessa forma, né? Que ele pega o dinheiro dele lá do país dele, às vezes pega emprestado a juros. Lá na Suíça, juros é baixíssimo, traz para cá, né? Fica nos nossos títulos públicos aqui ganhando um dinheirinho dele. Então, na opinião de vocês, o investidor estrangeiro não está nem aí para o Brasil, né? O Brasil não está mais atrativo, né? Então, não tem por que o cara botar dinheiro dele aqui, né? Porque ele tem que trazer dólar para cá para investir aqui, né? Eu queria incluir também uma questão de que se você pega os últimos anos do mercado americano, você não, o americano não entendo. Eu não quero, eu quero agora talvez não depreciar tanto o nosso país, mas levar por um lado da cabeça do investidor estrangeiro. Você pega e abre as bolsas americanas com uma opção vasta, né, uma opção vasta, muito vasta de investimentos, pega aí os últimos 10 anos, Bolsa dos Estados Unidos subiu nos últimos 10 anos sem parar. E aí eu também não entendo muito o motivo pelo qual o investidor vai sair da sua própria casa, né, onde ele conhece, domina e tem uma facilidade muito grande para caçar investimento, né, em economia em desenvolvimento. Realmente não tem muito sentido, né? Foram 10 anos de Bolsa Americana subindo e também na queda eu enxergo isso, né? Na queda eu também enxergo isso. Você tem uma Bolsa Americana que partiu lá praticamente 30 mil pontos, desceu praticamente em linha reta para 18.700, 18.800, e você tem muita oportunidade, né? A mesma coisa se a gente for comparar aqui no Brasil, tá tudo barato. Você vai comprar uma Petrobras, uma Vale, um banco, você vai comprar uma linha aérea, né? É lógico que você vai comprar algo, tudo caiu, você vai comprar algo de mais qualidade. Então, eu acho que é o que acontece também nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque o mundo tem acesso, né? Muitas vezes tem acesso
aos mercados americanos, e é um mercado que, na alta, teve esse aproveitamento aí de 10 anos de alta, e numa crise você também vai fugir para a qualidade. O fato é que você vê também, e onde estão as maiores companhias de tecnologia também. Então, tudo isso influencia. Acho que nem eu estou querendo dar, às vezes, um olhar inverso de não depreciar o nosso país, assim, mas também entender que as opções lá estão muito melhores, né? A Nasdaq, se você pega aí e coloca, joga aí índice Nasdaq, você vai ver que praticamente está no topo novamente. E isso eu acho uma tremenda de uma ironia, né? Um índice que se envolveu aí há poucos anos, né? Em uma bolha que estourou, assim, que praticamente quebrou várias .com, né? E hoje está dando um show, né? Está dando um baile nas companhias tradicionais. Então, eu acho que também tem esse ponto de vista de que o cara vai ficar na casa dele, né? Tem muita oportunidade lá, e a probabilidade dele ficar na casa dele onde ele entende mais, principalmente no momento desse, é muito maior. E o que eu tenho observado é um comportamento justamente oposto, né? No sentido de que não é o investidor estrangeiro que está querendo olhar para o Brasil, é o brasileiro que está querendo olhar no mercado norte-americano. Então, verdade. O Lucas, há muitos anos atrás, me apresentou um cara que eu sigo até hoje, chamado Ícaro de Carvalho. Esse é um cara muito bom, ele mexe com marketing, etc. E eu sigo ele, gosto bastante do conteúdo dele. Ele ajudou a cofundar aquela corretora Avenue, que distribui produtos da Bolsa Norte-Americana para brasileiros, né? Então, ele tem falado muito sobre isso, sobre investimentos no exterior. E eu vejo também que esse é um tema que vem ficando cada vez mais falado aqui no Brasil, né? Porque as pessoas veem, pô, meu portfólio está bem diversificado e mesmo assim eu estou me lascando porque o real tá menos 50% no ano. Então, como é que eu vou, de alguma forma, me proteger contra isso, né? E aí as pessoas estão começando a olhar, pô, faz sentido investir um pouco lá fora, hoje em dia já não é tão difícil você investir lá fora. Então, antigamente você precisava ficar na mão de uma corretora aqui, e aqui dentro, né, você só tem acesso a ativos da Bolsa Norte-Americana a partir de R$1 milhão investidos. Então, hoje em dia já existem formas de você investir diretamente nos Estados Unidos, que são bem mais baratos. Por exemplo, a TD Ameritrade, ela é isenta de taxa de corretagem. Então, você quer abrir uma conta lá, você faz tudo aqui na internet, envia um e-mail, pronto, você abriu sua conta e começa a operar no mercado norte-americano. Tem acesso podendo se tornar acionista de empresas como Apple, Google, Facebook. Então, eu não vejo muito sentido, sabe? Hoje em dia, com o mercado tão democrático, o mercado financeiro tão democrático, eu não vejo muito sentido realmente esse olhar do investidor estrangeiro que tem acesso a boas empresas lá fora, empresas que são máquinas de lucro, né? Então, a gente tem Apple aí que faz bilhões e bilhões só vendendo um fone de ouvido. Porra, tem quase a receita de um banco aqui no Brasil. Então, assim, são empresas que são máquinas de fazer lucro, né? Empresas assim que qualquer investidor, que seja um investidor fundamentalista, né, que vá querer ser acionista e sócio dessa empresa, dessa ótica de sócio, as empresas norte-americanas eu acho que são as melhores. É o melhor lugar do mundo onde você pode estar investido, é o mercado norte-americano. Fora que você pode ainda também, só para finalizar essa questão aqui do meu lado, você ainda pode investir, se você ainda for, né, teimoso e quiser bater o pé, você ainda pode investir em dólar, em ativos do seu país nos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma diversidade e uma gama de opção tão grande que realmente faz todo sentido você dedicar uma parcela do seu patrimônio, do seu capital, para fazer esse tipo de investimento. Eu concordo, né, nesse sentido aí. Você foi bem pertinente, esse tópico de ação de tecnologia. Acabei de ver uma notícia aqui do Estadão, tá? A Apple e a Microsoft, elas estão valendo mais do que o PIB do Brasil. Então, hoje, por que o gringo ele vai vir para cá, vai trazer o dólar dele para cá, um país onde você tem um escândalo de corrupção, um escândalo do governo a cada semana,
Ele vai arriscar dinheiro dele para poder pegar uns juros de 3%. Então não tá atrativo, ele está indo embora. Só a gente vê, né? Em janeiro foi recorde de gringo indo embora do Brasil. Né? Então, como consequência, o dólar sobe. Então, a gente tem todos esses fatores, né? Desinteresse do gringo, o risco do país aumentando ainda mais depois do coronavírus. Aí a taxa de juros está baixa. Agora, assim, pergunta de ouro. É importante fazer uma anotação dessa questão que a gente está falando para talvez fazer justiça a essa questão no total. Porque se você fizer... eu não sei até que ponto, particularmente, talvez seja... não vou falar algo que faça sentido, mas eu já li bastante a respeito disso. Não sei até que ponto, no longo prazo, esses escândalos, essas questões políticas, elas influenciam as movimentações de longo prazo, né? Mas se você for pegar o fluxo saldo de capital estrangeiro, ele é positivo via oferta de ações, né? Então não é também assim o fim do mundo e um cenário tão terrível, porque o gringo ele entrou muito pela oferta de ações e está saindo no mercado secundário, né? Então existe esse ponto a se colocar, só porque realmente isso eu lembrei e eu acho que o saldo no final é positivo devido às ofertas. Só uma coisa também sobre isso, que a gente estava comentando, falou até da Avenue, aliás, aproveitar para fazer um jabá gratuito aqui, Renan que me perdoe, mas sou super comprado na Avenue, o Lica, o fundador, me ensinou muita coisa nessa vida, inclusive não só de mercado, e isso é super interessante, que acho crucial você acessibilizar investimento estrangeiro não só para o brasileiro, tá, mas para qualquer pessoa que esteja num mercado emergente. E falando um pouco de SPX, de SP500, por exemplo, eu vi recentemente, tá? Eu não estou com o gráfico aberto na minha frente, mas eu vi recentemente o voo hoje, um pouco mais cedo, porque eu acompanho isso. Eu tenho um gráfico que eu tenho o SPX, a performance do SPX desde o começo do ano, que é o SP500, são as 500 maiores empresas lá listadas. E o mesmo índice sem Apple, Facebook, Amazon, Google, Netflix e Microsoft. A performance do SPX estava em menos 12,5%, se eu bem me lembro, no ano. Só que quando você tira esses ativos do índice, é um absurdo, assim, tá estrondoso, é gritante a diferença. Eu vou até abrir aqui para vocês para ver bonitinha, mas é discrepante. É um absurdo quanto essas ações de tecnologia, as FANG mais Netflix, FANG original era com M de Microsoft, mas tem a Netflix também, estão carregando a bolsa americana, o que obviamente também impacta na força do dólar, na demanda para o dólar global, e são as empresas que estão lá, mas também ao mesmo tempo é um pouquinho assustador, não vou entrar muito nisso, que não é o ponto da call, mas é um pouquinho assustador esse índice de concentração da economia americana que está acontecendo agora, que pode trazer uma fragilidade para o dólar de um prazo mais longo, um horizonte mais longo. Cara, o que vocês acham que pode ser feito para o dólar cair no curto prazo? No longo prazo, sim, trazendo aqui a frase lá do nosso amigão Keynes, né? O pessoal, tem gente que não gosta e tal, mas eu não, cara, é importante, mas no curto prazo, o que vocês acham que pode ser feito? Porque no longo prazo todos nós estaremos mortos, né? Assim, daqui a um ano, o que vocês acham que o governo pode fazer para dar uma baixada nesse dólar aí? Eu acho que o primeiro ponto seria a questão do Covid, né? Achar realmente uma forma sustentável para que todo mundo saia dessa quarentena, todos os países saiam dessa quarentena e a atividade econômica volte ao seu ritmo normal, né? Então, acho que a curto prazo eu vejo principalmente isso, né? Porque existe também uma demanda muito forte pelo dólar como reserva de valor devido ao momento que a gente está vivendo. Então, as pessoas buscam se resguardar, comprando dólar, comprando ouro, Bitcoin também, né? É um pouco mais polêmico isso aqui, mas
existe uma tese também que o Bitcoin pode ser um reserva de valor. Além disso, aqui no Brasil, seria subir um pouco a taxa de juros, né? A taxa de juros agora não vai subir porque primeiro que não está sendo a inflação está bem abaixo da meta e segundo porque o PIB está horrível, né? Então a projeção para o PIB em 2020 já está do Banco Central, né? Então pode botar mais um pouquinho para baixo, mas já está em menos 4,11%, se não me engano, saiu essa semana. Mas eu acho que uma vez que isso tudo passe, como eu falei um pouco mais cedo, a pressão inflacionária ela tende a voltar, né, com o câmbio tão alto. Então acho que seja natural que o Banco Central aumente um pouco a taxa de juros. Acho que a projeção dele está em 3,5% para 2021. Mas tem muito chão até lá, vai depender muito do desenrolar dessa questão da quarentena, né, como a economia vai responder. Então, mas seria basicamente isso. Eu vejo a questão do Covid, né, uma solução para isso, para que a economia, as pessoas voltem a produzir normalmente, e a taxa de juros. Boa. Hoje, assim, vocês investirem em dólar, tipo, quem tá escutando a gente, cara, tá olhando lá, o dólar 5,81, vale a pena investir em dólar hoje? Tem alguma tese assim de por que investir em dólar vale a pena você, independentemente da situação, tá uma parte do seu patrimônio em dólar? Eu penso da seguinte forma, né? Eu acho que é importante você dolarizar seu patrimônio a longo prazo. Eu como investidor, praticamente nada do meu patrimônio é dolarizado. Então, eu tenho uma certa quantia que está dolarizada porque eu invisto também em Bitcoin. Então, querendo ou não, é um ativo, assim como o ouro, tem a cotação dele baseada em dólar. Então, está, de certa forma, dolarizada. Mas eu realmente penso em expor de verdade ao mercado norte-americano. Então, nem que seja para investir no mercado brasileiro, só que em dólares, investir no mercado realmente norte-americano diretamente, né, através de ETFs. Então, usar também, diversificar um pouco também em fundos cambiais. É uma meta que eu tenho para, a longo prazo, dolarizar meu patrimônio. Como a gente falou aqui, o dólar, ele querendo ou não, é a moeda corrente do mundo. A gente pode não ter esse dinheiro na nossa carteira, mas boa parte das coisas que a gente paga, né, no dia a dia, aqui no Brasil mesmo, tem seu preço, uma parte dele baseado em dólar. Então, acho que a longo prazo, para você não ter dor de cabeça, por exemplo, com a desvalorização, como aconteceu agora em 2020, eu acho que é importante você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Acho fundamental. Então, é uma meta, pelo menos individual, minha, como investidor individual, né, dolarizar uma parte do meu patrimônio. Eu também concordo. Eu acho que eu tenho uma visão do dólar talvez um pouco diferente. Assim, eu não acho que o dólar está tão alto assim como as pessoas dizem. Se você fizer um ajuste de inflação, você vai perceber que o dólar ainda não está acima do que já bateu na época lá acho que foi o primeiro mandato do Lula, né, que bateu R$4. Mas se você ajustar isso em inflação, você tem o dólar tendo o teto dele ali aproximadamente 7,50. Então a gente ainda não chegou no topo do dólar ajustado ainda. Com isso eu não digo que de forma nominal eu não acho que ainda esteja talvez num patamar de ajuste, mas eu entendo que o dólar. Eu sempre falei para meus clientes, e quando eu falei isso, nunca imaginava que iria bater 6, mas eu sempre falei que 4 não era um valor. 4 era barato para mim, o dólar. Você podia fazer um exercício muito simples. Você vai em Nova York, só estou falando pro leigo. Você vai em Nova York, toma um café da manhã num hotel e você consegue tomar um café da manhã em dólar em Nova York a R$4. Aí você percebe que o dólar não está tão caro, né? Então, eu acho que é importante esse investimento, sim, mas eu faria hoje via ativos, né? Esse é o meu pensamento.
sempre quando eu mando alguma remessa, faço alguma remessa do meu capital para fora, eu tão logo quanto ele chega, eu já compro algum ativo, né? Compro alguma ação, compro alguma participação de alguma empresa. E eu tive uma experiência agora até bastante interessante, que eu comprei Vale, e por algum tempo ela sofreu um pouco em real, né? E eu não perdi dinheiro, porque o dólar subia, o papel caía, mas o dólar subia mais do que o papel. Então, esse é uma mágica também, nesses momentos, você investir o dólar. Eu não queria ficar em dólar, somente em dólar, ali, por volta de 5 e pouco, já estava achando que já estava demais, né? Uma alta de 25%. Então, tão logo chegou lá, eu comprei ativo. Então, eu acho que é interessante, sim, fazer essas aquisições graduais para fazer esse preço médio, como o Alisson falou, né, a linguagem trader, fazer esse preço médio ao longo de vários meses ou semanas e fazer um planejamento, né, algo que seja... Eu acho que você não pode pegar, vou comprar 10% do meu capital em dólar. Eu acho que não é assim. Você separa um percentual que você deseja dolarizar, entre aspas, né? E ainda compartimenta esse percentual do seu capital em outros, fragmenta isso para você pegar um preço médio ao longo do tempo, né? E não sair comprando aí de forma afobada. E eu faria nesse momento via compra de ativos, seja Bitcoin, ativos, empresas, né? Fundos estrangeiros. Eu acho que eu faria algo nesse sentido, mas depois, se vocês quiserem, eu até compartilho um gráfico do dólar ajustado, e que ele diz ali que a gente só vai começar a ficar numa situação pior daquela na época do Lula, quando o dólar bater 7,50. Eu tenho esse gráfico aqui comigo, guardei já tem um bom tempo, e me baseei nele para falar na época para os meus clientes, que todo mundo ligava, passou de $4, e agora? Não, é o preço, né? E eu tenho esse gráfico aqui, ele realmente é bem interessante, e ele demonstra que em 2020, só se passar de 7,50 por aí, a gente vai ter uma magnitude próxima do que a gente teve lá naquela alta dos tempos do primeiro mandato do Lula. Né? Nada é tão alto que não possa ficar maior, né? Verdade. Eu tô... As máximas de ontem serão as mínimas de amanhã, né? Eu lembro, antes de eu falar um pouco sobre o tema que eu faço com dólar, assim, eu lembro em 2016, talvez, eu sou bem ruim com data muito antiga, tá? Mas acho que foi 2016, foi 2016, sim, que tava aproximando o impeachment da Dilma. Eu tava no Barclays na época e vi uns relatórios, assim, lá de Londres, falando... trazendo análise de impeachment, né? Análise do outcomes do impeachment, falando, se vai acontecer, se não acontece. E era feita uma equipe que era mista, era um pessoal brasileiro em Londres e um cara aqui no Brasil. Aí eu olhava aquilo, o pessoal falando, bom, se acontecer impeachment, o Brasil vai quebrar porque é uma instabilidade política, mas se não acontecer é pior, blá blá. Ponto final, dólar a 5. Eu falo... 5 não, acho que foi 4,70, desculpa. Dólar a 4,70, 4,80, uma coisa das quase 5. Aí eu olhava aqui e falava, esses gringos estão malucos. Os caras não estão aqui Brasil, não sei o que lá, modo confete demais. Eu acho que é muito do que o Lemos falou também. Dólar é super importante, globalmente falando, você sempre vai ter onde gastar dólar, seja no café em Nova York ou seja comprando qualquer coisa aqui no Brasil, por mais que o pass-through no Brasil, que é o quão rápido e quanto os preços são repassados para o mercado em função do dólar, não seja tão alto, não é imediato. Tanto que agora mesmo, por exemplo, provavelmente você consegue comprar um celular aqui ou um carro aqui mais barato do que você compraria no país de origem por hora ainda com essa alta exorbitante do dólar, pelo menos um preço muito próximo. Mas ainda assim é importante você ter parte do seu patrimônio dolarizado ainda. E eu faço isso, como o César também bem falou, via ativos. Eu faço principalmente via Bitcoin. Bitcoin ele é cotado em dólar. A gente tem negociação no Brasil, evidentemente. Você vai lá na Nox, você compra e negocia em reais. Mas num cenário onde o Bitcoin esteja parado, ele esteja estável em $10 mil, por exemplo, e o dólar subiu 20%, o Bitcoin vai subir entre 18% e 22% aqui no Brasil. Então ele é
ele é cotado em dólar com uma boa razoabilidade, é como eu acabo me expondo. Ou seja, voltando para a pergunta, é muito tarde para comprar dólar? Estrategicamente falando, como você ter parte do seu portfólio em dólar, nunca é tarde para você comprar dólar. Agora vocês estão falando aqui num aspecto de, amanhã eu vou fazer um day trade, ou um swing trade de uma semana. Calma, vai com calma. Tá bem caro, tá super esticado, retrações são possíveis, ações do Bacen são possíveis. Hoje teve uma loucura de volatilidade. Mas no aspecto estrutural e patrimonial, não é tarde para você entrar em dólar. E se você já está em dólar, não saia. Como, por exemplo, você está em Bitcoin, você já está em dólar indiretamente, não saia. Se for sair, sai em dólar. Interessante, né? Porque geralmente o pessoal fala, vou comprar dólar para me proteger, não sei o que. O cara já associa diretamente ele na casa de câmbio, comprar dólar, guardar debaixo do colchão. Só que tem várias formas eficientes de fazer isso, né? Você pode, por exemplo, entrar na Avenue, comprar ações pela Avenue, que é foi feita por brasileiros, né? O brasileiro pode usar, foi feito pro brasileiro também. Pode comprar Bitcoin, e pode comprar dólar também nas próprias corretoras, né? Por exemplo, lembra, se chegar um cara querendo comprar dólar, como que é? E quão difícil é para o cara que, por exemplo, pessoa física, cara que tem ali um patrimônio razoável, assim, de médio, assim, dentro da realidade brasileira, é acessível o dólar para esse pessoal assim que não é rico, mas que tem um patrimônio dentro da nossa realidade? Sim, cara. Existem algumas formas, tá? Primeiro que você falou do papel moeda. Isso aí é o dólar turismo, né? Não é o método mais eficiente, mas tem gente que gosta, né? Não, eu quero ter o dinheiro comigo. Tem gente que gosta. Então, vai numa casa de câmbio, você vai comprar o dólar turismo. Só que o dólar turismo ele tem uma cotação própria, né? Não é aquela cotação que você vê no Google, porque tem todo o custo da logística do papel, né, que vem lá de fora, então tem o custo da segurança, que esse dinheiro é distribuído através de carros fortes, então geralmente está uns 20 centavos acima do preço que você vê no Google. E você tem também o dólar comercial, né, que aí é mais apropriado, ao meu ver, que é o dólar que você não vai pegar na cédula, é o dólar que você vai estar ali na sua conta bancária. Hoje em dia tem o Banco Brasileiro, o BS2, que ele inaugurou uma conta internacional. Então, é uma forma muito simples para um investidor comum ter uma conta bancária em dólar. Então, você pode abrir uma conta essa conta internacional do Banco BS2, você vai fazer um depósito de reais na sua conta corrente e vai fazer a conversão dentro do próprio aplicativo para ficar posicionado em dólar. Mas eu não acho que essa seja a maneira mais inteligente. Como a gente falou aqui, o ideal é que você não vai estar investindo em dólar, né? Dólar é uma moeda, você vai estar posicionado em dólar, especulando provavelmente com a cotação do dólar, né? O ideal, se você quer investir em dólar, é que você invista em ativos reais, né? Então você pode estar fazendo, por exemplo, ou uma alternativa que é a Avenue, ou abrir uma conta numa corretora internacional, ou se faz parte da sua estratégia, um investimento mais, entre aspas, seguro, você quer investir em real estate, então você quer investir no mercado imobiliário norte-americano, que também tem gente que gosta, então você pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Existem várias formas. Então, para isso, cada operação de câmbio ela tem sua complexidade, né? Então, obviamente, para você comprar um imóvel nos Estados Unidos é bem mais complicado do que você simplesmente abrir uma conta nos Estados Unidos e fazer uma operação de envio de dólares para sua conta nos Estados Unidos. Você pode abrir uma conta nos Estados Unidos e fazer uma remessa, né, uma disponibilidade de recursos lá. Isso é bem simples. Por exemplo, a minha corretora de câmbio, a gente cobra ali uma tarifa fixa ali para você fazer a sua remessa, acredito que de R$150, e depois disso você faz a sua transferência baseada no dólar comercial, né? Inclusive até mais barato que TransferWise, remessa online, que em média cobram de 1,3% a 1,5%. Aqui na mesa de operações você consegue encontrar um 0,8% de spread, 1% no máximo. Então, não é algo impossível, não. Você fazendo uma transferência, por exemplo, quero enviar $2.500 e investir em ativos reais da economia norte-americana.
quero enviar $5.000. Não é um valor, obviamente, que todo mundo tem, mas para quem já está, digamos assim, numa estrutura, já tem um portfólio um pouco mais maduro, já investe aqui no mercado nacional e já está querendo aportar, né, diversificar, dolarizar esse patrimônio, faz total sentido, entendeu? Não, quer falar, uma boa forma de você ter dólar também hoje, com um valor muito pequeno, é você fazer isso via Bitcoin. Tem instrumentos para você fazer isso. O Bitcoin em si, ele já é dolarizado, como eu falei antes. Você consegue comprar o seu Bitcoin e vender numa corretora lá fora. E por mais que você não vá sacar os dólares, por mais que você não vá sacar os dólares em si, você fica com os dólares lá e você consegue fazer uma conversão cambial e ter esses dólares barato. Isso, Bitcoin realmente é uma forma de você dolarizar. Só faltou uma última alternativa que eu não dei, fundo cambial. Acho que é a maneira mais barata de você dolarizar a parte do seu patrimônio é fundo cambial. Você vai colocar ali dinheiro no fundo de investimentos, que vai ter como objetivo parear a performance do dólar ou do euro, por exemplo, geralmente é o dólar, e você vai ter ali seu patrimônio rendendo na rentabilidade do dólar. Então, são fundos que geralmente com R$1.000, em qualquer corretora aí qualquer corretora de investimento você consegue fazer aporte. Você tem fundo de N casos de N gestores. Então, o que não falta hoje é alternativa, né? E tá muito mais fácil também. Pô, antigamente era difícil pra caramba você investir em qualquer coisa, né? A corretora é bem fechada. Hoje você com a conta bancária, tirar 10 minutos do seu dia, você abre uma conta, já consegue escolher um fundo e depositar, né? Então, a vida hoje do investidor ficou bem mais fácil, né? Então, acho que a gente falou bem de tudo, por que o dólar subiu, por que o dólar é importante, como que ele se tornou importante, né? Como que a gente pode dolarizar o nosso patrimônio, que é o mais importante. Eu queria considerações para a gente encerrar aqui, as considerações finais. Primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que ouviu até agora, né? Significa que gostou da conversa. E eu acho que dentro desse tema de dólar, né, o mais importante, na verdade, realmente é um planejamento de patrimônio, você querer proteger um patrimônio ali que você trabalhou sua vida toda e dentro da sua estratégia, né, seja como investidor individual, seja caso você seja assessorado por alguém, abordar esse tema, de dolarizar realmente, proteger um pouco da sua carteira que seja, entendeu? A gente nunca sabe, por exemplo, quando a gente pode passar por um novo problema de hiperinflação, por exemplo. Não estou falando que isso vai acontecer com o real, mas é um risco que a gente tem, infelizmente, num país como o Brasil. É um país muito instável ainda, por mais que saia ano, entra ano, ainda é um país muito instável para você ter seu capital. Então faz sentido, sim, um planejamento patrimonial a longo prazo, onde você tenha uma exposição aí recorrente, né? Então faça aí aporte recorrente em ativos dolarizados. Então acho que seria mais ou menos por aí. E caso alguém precise de alguma ajuda com remessas internacionais, esse tipo de coisa, pode entrar em contato comigo, e eu ajudarei com o maior prazer. E agradecendo novamente aí o convite de vocês por esse bate-papo produtivo. Esse podcast até eu tive uma participação um pouco menor, acho que os convidados supriram super bem, esse pessoal, tanto o Lemos quanto o César, são pessoas que vivem isso no dia a dia. O César até, um off-topic aqui, as operações de câmbio da Nox, quem faz com a gente, quem faz pra gente é o César, assim, obviamente, é uma cadeia maior, mas é o nosso front, assim, então, nós acabamos fazendo câmbio com o César também. O Lemos trabalha nisso há muito tempo, são pessoas extremamente qualificadas no ramo, e fazendo as palavras do Lemos as minhas, assim, olhem dólar com um ponto de vista patrimonial e não só no ponto de vista, tem dinheiro para fazer amanhã, não sei o que lá. Não, pense a posição do dólar no seu patrimônio, e como o dólar é muito mais uma questão de proteção e defesa do seu patrimônio do que
do que meramente do que apenas, aliás, uma possibilidade de ganhar dinheiro, não que não tem, evidentemente, mas além de você ganhar dinheiro operando dólar ou comprando dólar, ou mesmo usando, ou o mesmo valor de uso do dólar, se viajar qualquer coisa, também é uma proteção de patrimônio contra um choque de inflação que a gente tem com a alta do dólar que está ocorrendo, ainda não sentimos até agora. E no dia a dia também, porque no final das contas, até o pão francês que você compra na padaria tem uma commodity por trás que é negociada em dólar. Então, com essas, eu encerro minha participação aqui. Agradeço a todos que ficaram até agora ouvindo a gente e qualquer dúvida, estamos sempre aqui abertos. Beleza, pessoal. Também agradecer a participação aí. Eu acho que sobra pouco para eu falar, né? Como o pessoal falou aí, mas também corroboro com todas as orientações que foram dadas. Eu acho que também pela questão da pandemia e não só pandemia, né? Eu acho que eu acho que foi a tempestade perfeita também para o mundo cripto, né? Algo que aconteceu assim que realmente provou a força do Bitcoin, né? E também o potencial autoritário, até onde chega os políticos, né, do mundo inteiro, por mais que possam ser realmente um tema muito delicado e de um debate muito extenso, mas a gente está vendo coisas extremamente arbitrárias e que, poxa, eu não sou do mundo cripto, assim, eu presto algum tipo de serviço para o pessoal de cripto, mas assim, eu sei que o tema da cripto sempre foi esse, né? Liberdade e a proteção contra uma escalada autoritária, enfim, de repente, né, parece até que foi combinado, né? A gente tem um cenário próximo disso, né? Então, eu acho que se mostrou realmente extremamente resiliente, forte o Bitcoin, né? Muita gente que não olhava para esse tipo de ativo passa a olhar, enquanto os mercados mundiais aí praticamente entram em colapso, o Bitcoin busca as máximas. Então eu acho que sim, foi uma vitória muito grande para o setor, e também me coloco à disposição aí, né? Facilita Pay, quem quiser me procurar para fazer esse tipo de investimento, a gente pode também ajudar. Sempre com essa visão aí que o Alisson falou, visão de longo prazo. Acho que muito mais importante do que fazer dinheiro é proteger, né? Proteger o capital. Acho que fazer dinheiro você faz com o seu trabalho, né? Com o fruto do seu trabalho e com a sua especialidade mesmo. E o mercado financeiro se torna um instrumento aí para proteção, para melhor eficiência, né? do seu capital. E acho que também tenho essa preocupação, acho que ainda não é muito latente, mas eu estou de olho nessa questão de inflação, né? Acho que pelo mercado estar praticamente parado, o mercado doméstico, acho que não tem muito espaço ainda para inflação, mesmo com o dólar muito alto, e quando o mercado voltar, se a gente perceber que esse dólar vai se ajustar, aí eu realmente não enxergo espaço para isso, mas eu acho que é bom se posicionar em alguma coisa de Bitcoin, ativos reais, né, aos poucos, com muito planejamento, e me coloco à disposição aí para quem quiser um toque, uma ajuda, vamos bater papo também, é muito bom conversar, ver outras visões, né, e me coloco à disposição para esse tipo de conversa. Eu acho que sempre soma bastante. Obrigado aí, pessoal. Pô, eu que agradeço, cara, vocês adicionaram muito aqui. Espero que o pessoal que esteja vendo aí consiga absorver bem o conselho que cada um deu, entender mais essa dinâmica de dólar, né? Não ficar só vendo lá do jornal e o dólar tá alto, o que eu faço com isso? Entender mesmo, dolarizar a parte do seu patrimônio, pensar a longo prazo, construir um patrimônio, a proteção. Eu faço da palavra de todos aqui a minha também. Se você assistiu, espero que esse podcast te ajude também a formar um patrimônio de longo prazo, onde você consiga manter o poder de compra, né, do seu poder de compra, porque também não adianta ficar só em uma moeda e essa moeda desvalorizar frente ao mundo. Acho que
O dólar tem que ser muito mais visto como uma forma de você proteger seu dinheiro, seja através de bitcoins, através de ações, ouro, enfim. O dólar está aí, e coloquem ele na sua carteira aos poucos e vai contando devagar. Então, acho que é isso, galera. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado se você escutou até aqui o final. Se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro também. A gente está trazendo vídeo, live, evento online. Acessa lá, Investificar e favorita ele. Está tendo muito conteúdo bom. E é isso, galera. Um grande abraço e fica de olho aí que já está vindo um novo podcast. Valeu, Lara. Valeu, pessoal.